E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo ok por aí? Dispostos a mais uma rapidinha da gramática? Eu tô pronto. Vamos lá? Hoje eu vou trazer para vocês uma questão bastante particular, mas muito recorrente, não só em concursos, mas em situações de fala, de escrita, em redações. Está no nosso cotidiano de toda maneira. Dois verbos que são uma dor de cabeça: o verbo lembrar e o verbo esquecer. Vem comigo, vamos dar conta desse desafio aqui na Elite da Língua. Antes de mais nada, vamos entender direitinho o que é regência. Regência, na verdade, é o tipo de relação que se vai estabelecer entre um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo mesmo, ou um verbo e o seu complemento. Então você tem o verbo, o complemento verbal, o nome e o complemento nominal, tá? Então, se eu disser a vocês, eles sempre gostaram dessas músicas antigas, eu tenho uma relação aqui estabelecida entre um verbo e o seu complemento. É uma situação de regência. Porque a questão é, o verbo rege o quê para o complemento? Ele determina que deve existir uma preposição entre eles ou não? Eles sempre tiveram horror a essas músicas antigas. Aqui a situação é diferente. A situação de regência está estabelecida entre um nome, que nesse caso é um substantivo abstrato, e o complemento que esse substantivo exigirá. Então eu tenho aqui um caso de regência verbal e aqui um caso de regência nominal. A relação entre um verbo e o complemento que ele requer é regência verbal. A relação entre um nome, um substantivo, um adjetivo e o complemento que ele exige é um caso, portanto, de regência nominal. Olha lá, ó, complemento verbal, complemento nominal. Ok? Então vamos lá. Regência verbal. Quanto à regência, muitos verbos se relacionam com os seus complementos sem preposição, que é o caso do verbo transitivo direto com o seu objeto direto. Quantos verbos não há na língua portuguesa que não aceitam, que não admitem a preposição entre eles e seus complementos? Então, não há essa necessidade. Agora, claro, existem outros que exigem essa preposição. Acompanhe. Eu reconheço a sua dedicação. Pessoal, se eu disser que eu reconheço, apenas eu reconheço, esse verbo, como nós já vimos em outras conversas, exigirá um complemento. Reconheço o quê? A sua dedicação. Então eu tenho aqui um verbo, que nesse caso é o termo regente. O regente é aquele que rege, é aquele que manda, é quem dá as cartas. Ele é que vai determinar se o termo seguinte precisaria ou não de preposição. Não precisa. Eu reconheço a sua dedicação, eu reconheço o seu esforço. Ele não admite preposição, diferentemente do que ocorre com o verbo que aparece aqui na sequência. Eu preciso da sua dedicação. Agora sim, o termo regente precisar indica, impõe que o seu complemento, o termo que é regido por ele, venha introduzido por uma preposição. Eu preciso da sua dedicação. Observaram como a relação é diferente? Termo regente, termo regido, sem preposição. Termo regente exige que o termo regido venha introduzido por preposição. Isto é regência verbal. Resumidamente, regência verbal é a relação entre o verbo e seu complemento que pode estar introduzido ou não
por preposição. Viram como é simples? A norma culta, aquela estabelecida pela gramática, nem sempre corresponde aos usos que nós fazemos dos verbos e das regências no dia a dia. Ou, eu deveria dizer, os usos que nós fazemos no dia a dia nem sempre correspondem àquilo que a gramática normativa espera de nós. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Uma música da Marisa Monte, lá do disco dela, Cor de Rosa e Carvão, absolutamente recomendável, que diz assim: enquanto isso, anoitece em certas regiões. E se pudéssemos ter a velocidade para ver tudo, assistiríamos tudo. Exatamente assim. E se pudéssemos ter a velocidade para ver tudo, eu vou chamar a atenção de vocês para isto. Assistiríamos tudo. Esta forma de utilizar o verbo assistir é coloquial. Porque, na verdade, este verbo, eu imagino que vocês se lembrem disso, lá das aulas do ensino médio, quando ele significa ver, ele deve ter uma preposição. Então, no dia a dia, nós nos portamos assim, falamos assim, assistiríamos tudo, assistir o jogo. Mas a norma culta recomendaria o seguinte: assistiríamos a tudo, assistiríamos ao jogo. Norma coloquial. E aqui, na tirinha, é ótimo assistir ao desenvolvimento da tecnologia. Vocês viram que na tirinha, que normalmente é um território de linguagem mais informal, né? A tirinha normalmente admite essa flexibilidade, né? Que nós chamaríamos de quase de uma licença poética. Na tirinha, a norma culta está empregada. Ó. É ótimo assistir, não o desenvolvimento, mas ao desenvolvimento. Isto quer dizer que o verbo assistir, no sentido de ver, como termo regente, exigirá um complemento, o termo regido, que deve vir acompanhado de preposição. É o jeito correto. E se não estiver, aí nós temos um tipo de regência que não atende à norma padrão, que não atende à norma culta. É um uso coloquial. Tem problema? Não. Nós podemos usar esse tipo de recurso num poema, numa poesia, num tipo de comunicação informal, no dia a dia, né? Não é um problema grave isto. Agora, a gente precisa tomar cuidado, porque em situações formais, em situações de escrita, em situações em que o seu texto vai ser submetido a uma correção criteriosa, aí sim, claro, eu tenho que atender à regência do verbo que é determinada pela norma culta. Eu precisaria fazer este uso e não este. Certo? Chegamos ao nosso foco de hoje, que são os verbos esquecer e lembrar. Esses dois verbos têm uma característica muito peculiar. Podem ser utilizados como verbos pronominais ou não. O que são verbos pronominais? Aqueles que estão acompanhados de pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos átonos. Eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra, nós nos lembramos. Isso é um verbo pronominal. Esses dois verbos, se forem utilizados como pronominais, deverão funcionar como verbos transitivos indiretos. Ou seja, eles requerem um complemento que venha introduzido por preposição. E se eles não forem utilizados como pronominais, eu lembro, tu lembras, eu esqueço, tu esqueces, sem o pronome oblíquo, aí eles se portam como verbos transitivos diretos, seguidos de um objeto sem preposição. Não é isso que a gente faz no dia a dia. Quer ver? Na hora da prova, o aluno se esqueceu das fórmulas. Eu fiz um uso em que empreguei o verbo pronominal. Olha lá, o aluno se esqueceu. Se ele for pronominal,
Ele é verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição de. É a preposição de que vai introduzir o objeto, o termo regido. Então, o termo regente exige a preposição de e o termo regido precisa, portanto, ser introduzido por essa preposição. O aluno se esqueceu das fórmulas. Vamos empregá-lo sem o pronome oblíquo. O aluno esqueceu. Esqueceu as fórmulas. Se eu tiro o pronome oblíquo, eu tenho que tirar a preposição. E aí o verbo se torna transitivo direto com o objeto direto. O verbo termo regente, sem o pronome, não exigirá mais a preposição para o termo regido. É isso que vai acontecer. E notem como no dia a dia a gente escuta a todo momento as pessoas dizerem assim: ah, o aluno esqueceu do material outra vez. O aluno esqueceu do material. O aluno esqueceu o material. Ou então, o aluno se esqueceu do material. A mesma regra vale, claro, para o verbo lembrar. Querem ver? Depois de alguns dias, eu me lembrei do número da senha. Vejam, eu me lembrei, estou usando como pronominal. Se eu uso como pronominal, verbo transitivo indireto com objeto indireto e preposição de, pessoal. Eu me lembrei do, olha a preposição de aqui, contraída com o artigo o. Eu me lembrei do número da senha. Ah, mas eu não quero usar com a preposição. Ok, sem problema. Não quero usar com a preposição, não uso o pronome oblíquo. Depois de alguns dias, eu lembrei o número da senha. Ok, lembrei, verbo transitivo direto. Lembrei o quê? O número da senha. Não tem mais preposição aqui. Objeto direto. Escolham. Querem usar como pronominais? Sem problema. Só não se esqueçam da preposição de, introduzindo o complemento. Não quero usar como pronominal? Ótimo, também é correto. Permite-se também este uso. Mas nesse caso, você não deve mais utilizar a preposição de. Eu lembrei do número da senha. Eu lembrei o número da senha. Tá bom? Vejam que nessas situações de regência, o perigo maior é que nós estamos acostumados aos usos coloquiais e a gente acaba atravessando, né, o sinal vermelho. A gente acaba empregando em situações formais, em situações de escrita, esses usos coloquiais que muitas vezes não correspondem à norma culta. Tá certo? Então, a gente tem que estar sempre atento a esses detalhes que farão a diferença. Para terminar, eu coloquei aqui, ó. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. O grande Drummond. Olha, o verbo esquecer, pronominal. Nunca me esquecerei. Pronominal com preposição de. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Transitivo indireto com objeto indireto. Termo regente está exigindo preposição de. Agora, olha aqui embaixo que interessante o que faz o Drummond. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Vocês vejam que ele utilizou de novo o verbo esqueceu como pronominal. Ora, esqueceu como pronominal, transitivo indireto. Se não houvesse para esse tipo de texto a licença poética, eu teria que colocar necessariamente um de aqui. Nunca me esquecerei de que no meio do caminho tinha uma pedra. Tá? Porque eu usei o verbo como pronominal. Se ele é pronominal, aquilo que o complementa deve estar introduzido pela preposição de.
Tá certo? Então não é só no dia a dia, não é só nas situações de fala. Às vezes a própria poesia negligencia essa preposição, né, que a regência verbal determina. É muito comum de acontecer, tá? Os homens são todos uns insensíveis. Eles nunca lembram de uma data importante. Olha lá, gente. Eles nunca lembram. Aqui eu estou usando o verbo lembrar não pronominal. Eu poderia dizer, eles nunca se lembram. Mas aqui no quadrinho, eles nunca lembram de uma data importante. Vocês notaram que está ocorrendo aqui o inverso. Tá? Aqui eu tenho o verbo não pronominal, e não pronominal ele não admitiria essa preposição. Eles nunca lembram uma data importante. Se fosse a norma culta, deveria ser assim. Ou então, eles nunca se lembram de uma data importante. E aí, o sujeito, muito romântico, né? Lembro do dia de nossa primeira briga. Olha que decepção da mulher, coitadinha. Ah lá, lembro do dia. É um uso muito comum. No dia a dia a gente emprega muito esse tipo de construção. Mas, se seguirmos criteriosamente a gramática normativa, lembro o dia e não lembro do dia. Tá certo? Então são dois verbos que eu mostrei para vocês, que têm características específicas que podem ser utilizados das duas maneiras. Qual é o perigo deles, portanto? O perigo é que no dia a dia a gente está acostumado a usar do jeito contrário, muitas vezes, né? E isso pode ser perigoso em situações em que serão exigidas de nós a norma culta. Tá? Como é de costume, fica aqui aquela bibliografia mais do que recomendada, tá bom? Se vocês gostaram dessa aula, se inscrevam no canal, deixem o seu like, coloquem lá os comentários para a gente saber o que é que vocês estão achando, ok? Isso vai ser muito importante. Ativa o sininho para vocês receberem as notificações, sempre tem novidade aparecendo aqui, ok? Nós estamos sempre dispostos a atender as suas reivindicações. A Elite da Língua é uma questão de conhecimento e é o nosso lugar de desafio. O desafio de criar projetos e oportunidades para vocês. Um beijo, pessoal! Espero vocês para a nossa próxima conversa. Mais uma rapidinha comigo, da gramática. Combinado? Até! Tchau!